Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião que começa agora e vai até às 8h30 ao vivo, como sempre. E hoje, uma sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. Vamos conversar hoje com um dos diretores do Departamento de Trânsito, Departamento Estadual de Trânsito aqui de Mato Grosso, obviamente. O Paulo Henrique está aqui já a postos com a gente. Eu vou até passar o nome completo dele. Paulo Henrique Lima Marques, diretor administrativo do Detran Mato Grosso. Mas entende de tudo ali, não é? Sabe de tudo, de todo o setor de veículos, habilitação, enfim. E vai estar ao longo do programa de hoje falando sobre as novidades do Detran e esclarecendo também as nossas dúvidas. Nossas de quem? As minhas, do professor Lorenberg, que aqui está, e as suas também, você telespectador do programa Opinião, que já está nos acompanhando. As dúvidas podem ser feitas, perguntas, por exemplo, via WhatsApp, 99932-2529, está aí na tela para você participar conosco. Licenciamento, emplacamento, enfim, como usar o serviço do Detran, a parte digital, o online, não é? Como se usa para facilitar, para desburocratizar a sua vida. Tem alguma dúvida? 99932-2529, o WhatsApp aqui do Opinião. É um prazer imenso receber a sua participação aqui, interagindo conosco. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Boa noite a você que se liga também aí na página da TV Pantanal, ao vivo assistindo também ao programa Opinião, não é? No Facebook, e também pelo www.gazetadigital.com.br. Paulo Henrique Lima Marques, diretor administrativo do Detran, muito bom recebê-lo aqui, né, pela primeira vez. Obrigado. E já vou perguntando, rapaz, estamos em tempos de pandemia, como é que está a oferta de atendimento, o atendimento propriamente aos cidadãos mato-grossenses nesses tempos de pandemia, uma vez que evita-se ou tem-se evitado aí a aglomeração, enfim, a proliferação da doença propriamente, né? Como está trabalhando o Detran para atender ao cidadão sem prejuízo? Primeiro, dizer uma boa noite a todos. Dentro da política aí de governo, né, que foi instituída pelo nosso governador Mauro Mendes, né, e que o presidente Gustavo vem seguindo, a questão que o senhor já colocou, a questão da desburocratização, né, que ela veio bem aí nesse momento difícil, dessa questão de pandemia. O Detran, ele inovou bastante, ele cresceu muito na questão tecnológica, oferecendo aí mais facilidade para o cidadão. O cidadão ele ter acesso ao serviço do Detran da sua casa, né, de onde que ele quiser que ele esteja, né, através da internet. Então, o serviço do Detran hoje, presencialmente, né, é só através de agendamento, né, então não tem aglomeração no órgão. Então, ele agenda, ele entra no site do Detran, agenda, escolhe o local que ele quer ir, o horário que ele quer, o serviço, né, que ele vai receber, e ele chega lá no horário que marcou e está sendo atendido. Então, assim, o site do Detran é www.detran.mt.gov.br, né? Isso. www.detran.mt.gov.br. Abrindo o site, aonde que ele vai ali para achar a questão de agendamento, por exemplo? Eu quero ir lá resolver uma situação lá no Detran, aonde que eu vou ali? Tem um determinado local? É fácil a navegação ali para entender? É fácil. Ele está bem, quando você entra no site, já vem um pop-up bem no meio da tela, já agendamento. Facilitando. Clique aqui. Ele clicou ali, ele já vai escolher, vai verificar os serviços que são presenciais e os serviços que são online. Hoje nós temos serviços online disponível, como a renovação de CNH, a segunda via, a troca para a CNH definitiva, emissão de taxas, de multa, licenciamento, tudo isso hoje é de forma online. Então, tirando esse serviço, o resto é presencial. Aí ele verifica dentro do local que ele quer ser atendido. Nós temos vários postos de atendimento aqui em Cuiabá e também espalhado em todo o interior aí.
e aí ele escolhe o local que ele quer ser atendido e o horário. Então ele pode fazer melhor. praticamente tudo de forma online, ou grande parte dos serviços de forma online, não é? Tem algumas coisas que tem que ir presencial, mas essas coisas que a gente antigamente assim, num passado não muito distante, iria lá presencialmente, hoje pode fazer online. Os principais serviços, que era o carro, vamos dizer assim, o carro-chefe do Detran, o que acumulava mais pessoas dentro da dependência do Detran, era a renovação de CNH, segunda via e licenciamento do veículo. Faz de forma online hoje? Hoje de forma online. Hoje, tanto pelo site do Detran, se você acessar o site do Detran e lá na aba Serviços, e tem habilitação e veículo. Você clica lá, você vai ter todas as informações, todo o serviço, toda a documentação que é necessária, valores, vencimento de documento. Então hoje tudo tem no site. A pessoa quer outra facilidade, temos também, né, dentro do aplicativo aí que foi constituído pelo governador também, o MT Cidadão. Então o MT Cidadão você acessa não só o Detran, vários órgãos do Estado, mas o Detran está lá com todos esses serviços que eu coloquei de forma online, ele também está no app. Então hoje pelo tablet, pelo celular, pelo computador, né, ele pode acessar tanto o site como o app e ter acesso aos serviços online do Detran. Professor Lorenberg, por favor. Diretor, antes de mais nada, a nossa alegria, prazer e honra de tê-lo aqui. Prazer é nosso. A presença do senhor aqui é importantíssimo para o conjunto do nosso telespectador, porque muitas coisas eles passam a conhecer através da fala do senhor aqui, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu vou sair um pouquinho fora, diretor, para tocar num ponto. O senhor falou aí de renovação, de modernização, da desburocratização, Sim. Mas eu vou tocar num outro item, que é a estrutura física de Ciretran no interior do Estado. Eu estou lembrando muito bem que o deputado estadual Jimenez chegou a fazer uma série de reivindicações para 4 marcos. Sim. E isso em março de 2020. Então a minha pergunta não é apenas para 4 marcos, mas toda a Ciretran no interior do Estado. Como está a estrutura física dessas Ciretrans? São quantas? 40, né? São quantas Ciretrans? Nós somos em 63 Ciretrans, né, contando com a sede, mais alguns postos de atendimento, né? Referente a Ciretrans, realmente tem umas que estão em condições mais ruins, vamos dizer assim, mas hoje, em andamento, tá, entre reforma e manutenção, né, porque aquelas que estão mais degradadas, a gente vai levar uma reforma. As outras com a manutenção, uma pintura, né, rumo a telhado, alguma coisa, a gente consegue atender. Então, hoje, em andamento, nós já temos 27 que já estão sendo assistidas. Tá? Ou ela já está fazendo a manutenção, a reforma, ou já está com o projeto quase concluído para ser. Uma delas é 4 marcos. Então, 4 marcos ele já vai ser atendido agora, acredito eu que no máximo em mais um mês, mais ou menos, a gente consegue já começar essas obras lá em 4 marcos. E até... Respondeu? Respondeu, sim. E a sede também aqui, também está passando por reforma, né? Sim. Existe qual que é a data para devolução à população, enfim? A sede aqui, por ser 11 blocos, é um complexo muito grande, a licitação ela foi particionada, né? Então, a primeira fase, que é o atendimento ao cidadão ali no setor de veículo, habilitação e vistoria, né, já está em andamento, com a previsão para conclusão agora em abril. Tá? Hoje, o atendimento do Detran, ele foi, da sede foi direcionado para a Arena Pantanal, né, atendimento veículo, habilitação e vistoria, e esses blocos eles estão em andamento de reforma. Além da reforma dos blocos, o Detran está investindo ali, só no complexo da sede, em torno de 10 milhões. Toda a parte de acessibilidade, o Detran é uma vergonha. Chegar uma pessoa, um deficiente visual, um cadeirante, ele não tinha acesso a nada, praticamente. E não é uma sede tão antiga, do governo Blairo, não foi? Que foi inaugurada? Tem 20 anos ela tem, né? Já tem 20 anos. Né? A gente pensa que não, mas já tem 20 anos. Mas a parte de acessibilidade, ela já está aí mais ou menos 80% já concluída. Tá? Então, todo o calçamento enlargueceu, colocou o piso tátil, né? Fez o rebaixamento. Então, toda a parte do Detran de acessibilidade, tá? E dos blocos também. Nós atendemos em torno de quase 1.000 pessoas dias na sede. Nós tínhamos um banheiro para o usuário. Né?
Hoje nós construímos banheiros lá, nós construímos um bloco só de banheiros para atender o usuário, para atender o cidadão. O Lorenberg falou aqui das Ciretrans, né? E aí me veio aqui agora uma dúvida que é o seguinte: no passado, não muito distante, aí tinha o Detran, as Ciretrans tinham suas sedes alugadas, não é? Continuam todas alugadas no interior e, se sim, quanto o governo do estado / Detran gasta com pagamento de aluguel? Nós temos sede próprias em várias Ciretrans, vários locais, e também temos sedes alugadas, né? Por ano nós gastamos com aluguéis em torno de por mês, em torno de 160 mil de aluguéis por mês. E são quantas, assim, de alugadas, você sabe mais ou menos? Porque se são 60 e poucas... São 63, eu acredito que aí mais ou menos um meio a meio. Hoje nós temos sede própria e locada. Professor. Diretor, ainda sobre a questão das reivindicações do deputado Gimenez, que naquela oportunidade, no mês de março de 2020, ele não fez apenas uma reivindicação da reforma de 4 marcos, mas ele mostrou-se preocupado, segundo ele, com a segurança das unidades, onde em algumas das unidades sofriam furtos. E isso, para o deputado, e aí eu estou provocando o senhor para ver se isso é real, é verdadeiro, segundo o deputado, poderia funcionário sofrer violência por conta desses furtos que eram constantemente praticados. Ele mencionou alguns lugares, além de 4 marcos, ele mencionou Araputanga, Mirassol do Oeste e Pontes e Lacerda. A minha pergunta é exatamente essa: a questão da segurança das unidades foi, de fato, contemplado ou não? Das 63 Ciretrans que nós temos hoje, nós possuímos ainda, na verdade, apenas 17 que não têm segurança. Mas já fizemos a licitação, já assinamos o contrato. A partir do dia 1º de março, 100% das unidades do Detran, ela vai ter segurança 24 horas. A questão dos furtos eram reais? Eram reais, realmente acontece. São pátios, né? E a Ciretran tem... Hoje não mais, porque nós estamos no certificado digital do veículo agora, né? Mas quando tinha aquelas cédulas, né? Aquelas verdinhas, então tem muito problema de roubo. Nós temos cofre na Ciretrans também, mas tem um problema de roubo para que eles lavar aquele documento e falsificar, né? Mas agora, dia 1º de março, 100% das unidades do Detran estão com segurança. A sede ali que está em reforma, ali não se realiza nenhum tipo de serviço, ou se realiza nesse momento? As provas teóricas, por exemplo? As provas teóricas continuam na sede. Continuam lá? As provas teóricas continuam na sede e as provas práticas também, porque nós temos a pista lá dentro, né? A pista boa de prova prática. Então, o único serviço ao cidadão que continua ali, né, é a prova teórica e a prova prática. E algum protocolo, alguma coisa que o cidadão quiser protocolar, né, também está lá para recebê-lo. Eu estava vendo um tópico que eu tinha notado aqui, provas práticas a propósito, né, a diminuição no tempo de espera do candidato. O que vem a ser isso aí, essa redução do tempo de espera? E também o que é CAV, CAV, que está em fase de implantação? Paulo, nós temos tínhamos, na verdade, né, um grande problema aí com a população desses locais mais distantes, de mais difícil acesso. Chegava até 90 dias o cidadão ter que esperar para fazer uma prova prática, para fazer uma prova teórica, né? E se reprovasse, mais 90 dias. Você imagina o tempo aí, né? Mas aí nós agora já formamos, esse ano de 2020 agora, nós capacitamos servidores, né? Só para examinador foram 144, tá? E mais 150 para fiscalização. 2020 está falando, 2020, ano passado. Isso, no ano passado, né? E colocamos banca fixa. Então nós tínhamos banca fixa em 4 lugares apenas do estado, que era uma região polo, né? Hoje nós já estamos em 27 locais, tá? Então, com isso, onde eu demorava 90 dias para fazer uma prova prática, hoje eu estou demorando 15 para ir atender, né?
Na prova teórica, eu consigo atender todos os dias. Por quê? Porque eu peguei esse serviço que antes era prestado por uma empresa terceirizada, com custo de quase 3 milhões e 800 para o Estado, né? O Detran encampou esse serviço. Os próprios servidores do Detran estão prestando esse serviço. Nós desenvolvemos, em parceria com a MTI, a prova digital, né? Onde ele chega lá, faz a coleta biométrica dele, se identifica e faz a prova no computador. Nós investimos, nós saímos de um gasto de 3 milhões e 800 com um investimento de 1.300 apenas. Nós, com 1 milhão e 300, nós compramos 300 computadores, compramos as baias para montar as salas de prova, ar-condicionado, e montamos em todas as Ciretrans. Hoje nós temos 63, em todas elas nós temos a prova teórica, nós temos uma sala de prova teórica. Então isso aí para o cidadão, né, que tinha muitas vezes aguardar, às vezes o cara quer uma carteira, questão de profissional, que precisa trabalhar, né? Agora não, agora nós já conseguimos atender num tempo muito mais enxuto, né, com essas medidas que foram adotadas. Ok, olha, a gente está entrevistando nesta noite aqui o Paulo Henrique Lima Marques, que é diretor administrativo do Departamento de Trânsito aqui do Estado, o Detran, que continua conosco. Você tem alguma dúvida aí sobre essa questão de veículo, documentação, pagamento, multas, etc, etc, tudo relacionado a trânsito, ao carro, ao seu veículo? Você pode fazer a sua pergunta via WhatsApp e mandar para a gente aqui, 99932-2529. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Estamos de volta. Estou olhando aqui no celular aqui que a Caroline mandou um negócio para mim aqui que eu não estou conseguindo achar. Está aqui, não é? Tem uma notícia quentinha aqui que eu vou passar para você, vou ter que ler daqui. Falar em destaques, não é? Antes de seguirmos aqui com a entrevista com Paulo Henrique Lima Marques, do Detran, a gente vai ver o que temos de mais importante no Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. Olha, por exemplo, com 72% das UTIs ocupadas, Mato Grosso tem 20 mortes em 24 horas. A Secretaria de Estado de Saúde, SES, divulgou nesta sexta-feira, dia 19, que 72% das unidades de terapia intensiva, UTIs, estão ocupadas. Além disso, Mato Grosso notificou 20 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande são as cidades mato-grossenses com o maior número de contágios. Porém, municípios do interior ainda concentram as mais altas taxas de mortalidade pelo vírus. O estado contabiliza, ao todo, 241.085 infecções, das quais, em mais de 225.800 ocorrências, os contagiados já se recuperaram. Além disso, mais de 8.400 pessoas seguem em isolamento domiciliar. Além da ocupação de 72% das UTIs, 37% dos leitos de enfermaria também estão em uso. Em todo o país, o Ministério da Saúde já notificou 10 milhões de contágios pela Covid-19, sendo que, deste montante, em mais de 243.400 ocorrências, as vítimas não resistiram. Outro destaque aí no Gazeta Digital, confere comigo aí, ó. Dia de luto no operário de Várzea Grande com 2 mortes por Covid-19. O operário de Várzea Grande está vivendo momentos difíceis nessa sexta-feira, dia 19, com a morte do ex-presidente e ex-técnico Éder Tax nas primeiras horas da manhã, e já no começo da tarde foi confirmado o óbito de Marcindo Pinheiro, mais conhecido como o operário, né? Mais conhecido como operário. Os dois morreram por complicações da Covid-19. Abre aspas. Dia triste para a torcida do Tricolor. Deixamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Pedimos a Deus que conforte o coração de
todos neste momento de dor, fecha aspas, disse em nota aí o Clube Esportivo Operário. Tem um destaque também que está no site da Câmara, é esse aí, ó, que teve um desfecho, rapaz, lá em Brasília, na Câmara Federal. Câmara decide manter prisão de deputado Daniel Silveira. Lorenberg, você fica atento aqui, eu vou te pedir um breve comentário seu também, tá? A Câmara dos Deputados decidiu, não é, manter a prisão aí em flagrante do deputado Daniel Silveira. Vou ler aqui direto do telão, tá, Caroline? Vai ficar mais fácil para a gente, que do meu celular está dando um reflexo. A Câmara dos Deputados decidiu manter aí em flagrante, não é, a prisão em flagrante do Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, detido desde terça-feira, dia 16, no âmbito do inquérito do Supremo Tribunal Federal, que investiga notícias falsas, as fake news, calúnias e também ameaças e infrações contra o tribunal também e seus membros. A decisão foi transformada em resolução promulgada na própria sessão. Foram 364 votos a favor do parecer do relator pela Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Magda Mofato, que é do PL de Goiás, que recomendou a manutenção aí da prisão, considerando aí gravíssimas as acusações imputadas ao parlamentar. Foram 130 votos contra e 3 parlamentares se abstiveram, portanto, nessa votação. Eu vou pegar o comentário aqui do... Eu vou pegar o comentário do Lorenberg, mas antes... Tá bom, entendi. Ela está falando comigo aqui, mas antes chama o WhatsApp. Eu ia dizer o seguinte, ela não espera terminar, molhar o bico. Eu vou pegar o comentário do Lorenberg. Antes, porém, eu vou aqui para o nosso telespectador que está participando conosco, dando a sua opinião aqui no telão, Caroline. Boa noite, Paulo, e representantes aí, o representante do Detran. O Paulo, queria a sua opinião, já que o nome do programa é Opinião, no caso do deputado federal Daniel Silveira, lá no STF, prisão em flagrante. Isso pode ocorrer para os normais, como jornalistas, por dar opinião, já que hoje a Câmara Federal deu um ok. É o Jackson, lá do bairro Lixeira. Observação, estou aqui, está ótima, estão ótimas as informações. Obrigado aí, viu, Jackson, pela sua participação. Ele pediu a minha opinião. Eu vou furar então a fila e eu falar para o Lorenberg, pedir a opinião do Lorenberg. Se o Paulo do Detran também, que não tem nada a ver com a paçoca, quiser também comentar, pode ficar à vontade. A minha opinião, Ulisses Guimarães, o deputado Ulisses Guimarães, se tivesse hoje, estaria com vergonha da nossa Câmara Federal. Uma covardia que foi feita hoje. Não foi uma covardia feita com o Daniel Silveira, que na minha avaliação errou e errou feio. Ele exagerou, disse coisas que não são razoáveis, especialmente para um parlamentar, ainda que esse parlamentar tenha a imunidade garantida pela Constituição. Imunidade no artigo 53 da Constituição Federal. Então, quando se pisoteia a Constituição, já é uma falha grave, é um crime o que aconteceu hoje. E aí tem também o artigo 5º, que é da liberdade de expressão. Eles estão, na verdade, respaldando, os deputados, esses que a gente acabou de ler aqui, respaldaram uma aberração, que é uma violação. O que isso pode representar daqui em diante é isso que o telespectador disse, que agora jornalista, qualquer um que, né, já existem aí os sinais deixados aí pela Câmara. Isso
é histórico que aconteceu hoje e eu tenho vergonha também do que foi decidido pela Câmara, que se curvou, se agachou para o Supremo Tribunal Federal, que deve ser respeitado enquanto instituição, mas o que houve... Não vou nem entrar no fator desse processo das fake news aí, que para mim é uma aberração também. Mas quando se tem uma violação à questão do artigo 53, tá, para que existe então? Artigo 53 está garantindo ao parlamentar que emita a sua opinião em qualquer situação. É lógico que tem limite e tudo, mas ela não é absoluta. Mas, se tivesse que punir, que houvesse uma punição no âmbito da Câmara e não com a questão da prisão. E tem mais. Pelo que se sabe, nos bastidores da Câmara, vem aí a cassação também do mandato do Daniel Silveira, que é um segundo passo aí. Eu estou dando a minha opinião, essa é a minha opinião particular, não é a opinião da emissora, nem do programa e muito menos do Lorenberg, que vai falar agora. Meu amigo Paulo, eu aprendo sempre no programa Opinião com o Paulo. Paulo é um grande jornalista, mas eu discordo em gênero, número e grau. E vou dizer por quê. Começando da última frase que o Paulo mencionou. A imunidade parlamentar é real. Só que a imunidade parlamentar é em 3 situações. Imunidade parlamentar no voto, ele tem a garantia da liberdade de votar, da liberdade de decidir nas suas decisões e a liberdade de opinião. Eu assisti o vídeo, que quase 20 minutos, do parlamentar Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Em nenhum momento do vídeo ele dá opinião, ele faz acusações. O que é pior ainda, ele diz de surras no meio da rua de ministro. Isso não é opinião, amigo. Um outro detalhe, liberdade de expressão é uma coisa e você agredir as pessoas é outra muito diferente. E aí bate de frente com a Constituição. A pessoa humana, eu estou colocando humana porque na Constituição diz, é equivocado, porque a pessoa é humana. É. Então a pessoa humana não pode ser agredida, a Constituição diz isso com todas as letras. Então naquele vídeo, o parlamentar não deu a opinião e de forma nenhuma acusou, o que é pior, sem provas. Um outro detalhe, amigos, não se pode confundir imunidade com impunidade. E aí o passo que a Câmara teve hoje, acertadíssimo, quando manteve-se a prisão. Um outro detalhe, o Paulo falou e está correto, existem 6 pedidos de cassação do mandato. É claro que a cassação do mandato não é caça às bruxas. O deputado terá que se defender, respeitar todos os direitos do parlamentar. E se eu sou um parlamentar e pertenço à comissão de ética, o meu voto era para cassação do mandato, sim. Um outro detalhe, é preciso colocar, o PSL está expulsando o parlamentar do partido, está agindo de forma corretíssima. O parlamentar... Na verdade, o parlamentar queria atender aos anseios do seu público-alvo. E ele conseguiu. Conseguiu, sim, a proeza, mas as consequências têm que ser da forma rigorosa, porque tem que acabar com a impunidade no país. E a Câmara deu a resposta, que a meu juízo ainda é pequena, mas deu uma resposta. Vamos voltar lá à questão da prisão. Nós não podemos perder de vista que o Alexandre de Moraes decretou a prisão cometendo um grande erro. Um grande erro, amigo. Sabe por quê? Porque não havia pedido de prisão. O judiciário não pode, ao mesmo tempo, porque não é função do judiciário, investigar não é função do judiciário. Pedir prisão não é função do judiciário, é função do Ministério Público. E decretar prisão é do judiciário. Mas pedir a prisão, não. É. Então, o Alexandre de Moraes agiu de forma completamente equivocada, neste particular.
Infelizmente, o plenário do Supremo escondeu esse lado inconstitucional que o Alexandre de Moraes cometeu. Mas os crimes cometidos pelo parlamentar foram claros, nítidos. E, no entanto, melhor dizendo, ele precisa ser punido de forma rigorosa, porque ele agrediu a Constituição, ele agrediu o parlamento, agrediu os seus eleitores com aquele discurso e semeou aquilo que o parlamentar nunca deveria fazer, o discurso de ódio, de ataques, de agressões pessoais. Okay. Isso nunca pode ser feito. Caroline está me falando aqui. Olha só, portanto, tá aí, opinião aqui divergentes na bancada, não é? O fato é que a cabeça do Daniel Silveira foi servida numa bandeja lá para o Supremo Tribunal Federal e agora tem desdobramentos que virão por aí, tem uma revolta popular também, uma pressão popular também, uma divisão de opiniões, na verdade, né? Deixa eu voltar para a nossa realidade aqui, que afinal de contas aqui na noite de hoje a gente recebe aqui o Paulo Henrique Lima Marques, que é diretor administrativo do Detran. Paulo, você quer falar sobre esse negócio também aí Você quer dar uma pinceladinha aí na sua avaliação, que está certo, está errado? Enfim, o que você acha? Não, só para perguntar aí, como cidadão, não como diretor do Detran, o que você acha que aconteceu lá? Você acha justo? Eu tenho a avaliação que ele exorbitou, que o deputado falou coisas que não devia ser falado. Mas eu entendo aí que ele extrapolou um pouco, sim, na verdade, não foi nem opiniões, né? Foi, igual ele colocou, foi ele até tom de ameaça, né? De incitando a população, né? Você gosta de AI-5 e tal. Então ele tem que responder. Agora, se foi pesado, se foi leve, deixa que a justiça verifica, né? E dá o seu entendimento. E o que é CAV? CAV. Eu te perguntei no bloco anterior, que você acabou não respondendo, e eu também deixei passar batido. A CAV é o sistema, quando você vai no Detran ali a primeira vez, para você fazer a sua primeira habilitação, você faz lá, tira a foto e faz a captura das suas digitais. Esse é o sistema CAV, né? Então hoje nós temos a CAV apenas em 22 Ciretrans, onde é prestado por uma empresa terceirizada. O serviço dessa empresa terceirizada, ela custa aos cofres do Estado aproximadamente 8 milhões por ano, né? 8 milhões. 8 milhões, é um custo muito alto. Então o Detran já está desenvolvendo essa ferramenta, em parceria também com a MTI, tá? E onde ele vai encampar esse serviço. Os próprios servidores do Detran vão fazer esse serviço. E além de eu ter apenas em 22, eu vou ter em todas. Eu não vou estar restrito a apenas mais. Porque o que acontece hoje? Hoje, onde não tem uma CAV, por exemplo, ele tem que te pegar a fotinha 3x4, tem que sujar o dedo lá no pretinho lá e mandar para o malote. Então, demora o processo. Então, com essa implantação dessa CAV pelo Detran, em todas as Ciretrans, todos os postos de atendimento do Detran, né, vai ter uma redução de custo dos 80% aproximadamente. Olha só, o telespectador do programa Opinião está participando via WhatsApp 99932-2529. Bora ver quem está perguntando aqui para o Paulo Henrique. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria parabenizá-los pelo programa e também pela entrevista. Eu gostaria de tirar dúvida com o diretor do Detran a respeito dos prazos de pagamentos do IPVA. Irá prorrogar esse ano também da mesma forma que prorrogou no ano passado por conta da pandemia ou não? Quem está perguntando, a pessoa não se identificou, final 7008, mas está aí uma dúvida do telespectador. Primeiramente, só esclarecendo, a questão do IPVA, ele não é uma arrecadação do Detran, ele é uma arrecadação do Estado, da Cefaz, né? Mas o governo já prorrogou. Na verdade, esse ano você não começa a pagar em janeiro. A primeira parcela que você vai pagar vai ser em março. Então, tem um calendário lá que começa a contar a partir de março. Então, já houve esse relaxamento desse início de ano. Então, já houve sim essa prorrogação. Agora, se vai ter mais prorrogações, aí não saberia te dizer. Professor Lorenberg. Diretor,
eu vou tocar num ponto que, no passado, pelo menos era muito frequente as reclamações do usuário com relação ao Detran. E o Detran é uma das grandes fontes de renda do próprio Estado. E aí, os questionamentos que surgiram, que essas reclamações não deveriam acontecer por conta da arrecadação do próprio Detran. E a minha pergunta vai exatamente nesse sentido. Ainda existe um número muito grande de reclamações que nós tínhamos em um momento anterior, ou a questão da viabilização dos serviços via internet diminuíram os números das reclamações? Sim, diminuiu consideravelmente. Hoje, reclamação de atendimento, até porque pela facilidade, e também o governador Mauro Mendes, ele investiu. Ele está investindo, ele está com um programa de investimento aí em todo o estado, né, de torno de uma cifra de 9 bilhões, né? 9,5 bi. Então, o Detran faz parte desse processo. Então, todo esse investimento que ele vem fazendo dentro do Detran, ele possibilita essa prestação de um serviço de melhor qualidade ao cidadão e, por consequente, menos reclamações. Mas eram reais as reclamações no passado, né, diretor? A reclamação, ela tem, né? Ela vai ter. Nós não vamos conseguir atender com 100% de qualidade. O objetivo é atingir o máximo de qualidade, né? As principais reclamações eram quanto ao sistema, que era muito lento, não é? O sistema, nós fizemos uma atualização recentemente, agora, em setembro. Nós fizemos uma atualização de banco de dados. E só que o problema do sistema do Detran, tá, é porque ele é interligado com a Cefaz, ele é interligado com a Receita, é interligado com a Serpro, é interligado com a MTI. Então eu tenho vários links dentro do sistema. Se um dele oscila, ele impacta no meu. Aí falar o Detran, às vezes não é o Detran, às vezes a Cefaz está fora. Então o problema é que não foi resolvido, então. Vai continuar acontecendo. Melhorou, mas a instabilidade hoje, de setembro para cá, a instabilidade é muito menor. Entendi. Realmente existia esse problema de instabilidade, mas ele não foi resolvido 100%, mas houve uma melhora considerável. Muito bem, a gente está conversando aqui ao vivo com o Paulo Henrique Lima Marques, que é diretor administrativo do Departamento de Trânsito de Mato Grosso, Detran. O Paulo continua com a gente aqui após o intervalo comercial e dá tempo ainda de você mandar a sua pergunta, caso haja, não é? Está aí na tela 9932-2529, o WhatsApp do Opinião, que dá mais um tempinho e volta já já. E está de volta ao vivo o programa Opinião na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Boa noite a você que se liga aí em qualquer canto, tanto aqui pelo canal 22, como também pela internet, aqui no programa Opinião, né? Tem uma notícia também nova que assim, saiu agora no final da tarde, foi confirmada no final do dia, que o presidente Bolsonaro, ele indicou um novo presidente para a Petrobras. Nessa discussão aí de redução dos combustíveis e tal, do ICMS é do Estado, né? Mas do imposto propriamente, houve aí essa indicação. Então sai o Castelo Branco sai, não é? Que é o atual presidente, e entra aí o Joaquim Luna. O Joaquim Luna é também um general da reserva, mais um militar aí também, o Bolsonaro butina ali o povo, militarizando aí o seu governo cada vez mais. Vamos para participações aqui via WhatsApp, perguntas para o diretor do Detran, o diretor administrativo do Detran, aqui na tela, participando conosco. Boa noite, Paulo, parabéns pelo programa, uma excelente entrevista. Está tirando aí muitas dúvidas da população. Eu gostaria de saber o que fazer em relação aos carros sucateados que ficam no terreno junto ao Detran. Por que demoram tanto para uma destinação a esses veículos? A pessoa não se identificou, até pediria que 28, 27. Que você que está participando, se puder identificar, fica mais fácil até para o entrevistado se dirigir a você. Pois não. Só até fazendo a correção, não demora muito, demorava, né? Hoje nós estamos com um processo, lá para você ter ideia, só em 2020 foram feitos 6 leilões, né?
O veículo, após ele ser apreendido, né, ele tem ali, após 60 dias, eu posso levar ele à asta pública, né? E nós vimos trabalhando forte nisso aí. Hoje, se você for no Detran 7, você não acha um pneu. Não é só ali, não. Em todos os Detrans, nós estamos fazendo, ou faço o leilão do veículo, que é o veículo que pode circular, é o veículo que vai virar sucata, né? Às vezes para tirar peças, né? Para você ter ideia, o número aqui, só no ano passado foi leiloado 5 mil veículos, o que trouxe uma arrecadação para o Estado de 8 milhões e 600. Que estavam nos pátios da Ciretrans ou só aqui na sede? Em todo o Estado. Eu sei que na sede limpou ali, tinha o que tinha de moto, de carro ali. Isso, nós limpamos, tirou tudo. E além do processo de leilão, o Detran também é até preocupado com essa questão desses veículos mais velhos, né, que já não tem destinação, está lá só para foco de dengue, essas coisas. O Detran faz o processo de reciclagem. O que é o processo de reciclagem? Foi feito um leilão também de metal. A empresa vencedora ela vem, pega o prensa e leva o metal. Uhum. Isso aí nós já fizemos a prensa de mais de 17 mil veículos. E rendeu quanto para o cofre do Estado com relação a isso? Referente ao metal, o ganho dele é muito mais social do que financeiro. Uhum. Porque é você limpar o pátio, você diminuir despesas de aluguel de pátio, né? Então isso aí Daniel, muito mais social. Paulo, Daniel é o deputado que continua preso lá. O Paulo, que também sou Paulo. O Paulo, quanto que é a arrecadação do Detran diária? Houve um tempo, e faz algum tempo, uns 8 anos mais ou menos, que dizia-se que ali arrecadava 1,5 milhão por dia. Está nessa faixa? É nessa faixa, de 1,5 milhão a 2 milhões. A arrecadação, o ano passado, nós fechamos em 500 milhões. Do ano, 500 de milhões 2020, fechamos em 500 milhões. 500 milhões. E é um ano de pandemia, uma arrecadação... Nós aumentamos 2% ainda. Aumentou mas justamente por causa dos serviços, né? A facilidade para o cidadão. Porque Entendi. O cidadão que ele quer andar certo, ele procura os meios, né? Entendi. Então, se nós divulgamos isso, se ele sabe, ele vai atrás e ele resolve. Mais uma participação aqui via WhatsApp, pelo 999322529. Não tem? Você falou que tinha. A voz do além está falando meio que está verificando lá ainda. O Lorenberg, então, vamos seguir nossos questionamentos aqui ao Paulo Henrique. Diretor, eu vou aproveitar essa esteira da resposta que o senhor acabou de nos dar para fazer uma pequena provocação, e provocação no bom sentido, diretor. Sim. O Detran sempre foi uma grande fonte de renda do Estado. E eu tenho 2 perguntinhas para fazer, que eu não sei mesmo, estou fazendo a pergunta para o senhor para saber. Esse dinheiro cai numa conta específica do Detran ou cai na conta única do Estado? Essa é a primeira questão. A segunda questão, se cai na conta única do Estado, diretor, não fica ruim para o Detran, porque ele precisa da ajuda do governo para fazer as suas reformas tão necessárias, a modernizar tão necessária, o avanço tecnológico tão necessário. Se caísse na sua própria conta, ficaria muito mais rápido todos esses serviços necessários pelo Detran, inclusive melhorariam o próprio serviço. Eu estou provocando mesmo o senhor para uma reflexão. A conta única ela surgiu em 2009, né? Onde toda a arrecadação do Estado é via conta única. Então, hoje o Detran ele não tem uma conta, tá? Para recebimento de receita, né? De taxas e multas, no caso. Mas a receita do Detran, quando ele entra, ela já é dividida com a segurança pública, né? Ela entra no cofre do Estado, ela entra na conta única, e 40% de todas as taxas que o Detran arrecada, ela nem entra como rúbrica Detran. O recurso entra na conta única, mas ele tem a rúbrica Detran, tá? E parte da rúbrica CESP, de acordo com a lei, né? 40% da CESP de taxa, 60% Detran, e nas multas 60% CESP e 40% Detran. O Detran ele tem um orçamento anual aprovado, né? Onde ele coloca as despesas, os investimentos que ele quer fazer, o custeio dele, e esse orçamento é aprovado. Dentro do orçamento aprovado, nesse governo do Mauro Mendes, nós não estamos tendo problema em garantir.
Então, tudo que o Detran planejou, ele está executando e o recurso está vindo. Não está refém da Cefaz? Não estamos. Em outros anos, nós passamos por muitas dificuldades aí, chegando a atrasar fornecedores 3 meses aí, mesmo com uma arrecadação tão alta, né, porque vem via conta única, mas nessa gestão não. O governador conseguiu ajustar a casa e hoje, dentro do que nós planejamos no orçamento nosso, nós temos o aporte financeiro para cumprir com todas as demandas. Houve um tempo também, em gestões anteriores, de denúncias graves ali com relação ao lacre. Superfaturado, porque era terceirizado e depois se cobrava 30, 40, 50 vezes mais do valor que seria o do lacre, né? Como que está sendo feito isso hoje? Existe um trabalho mais ali dentro do Detran, no sentido de que isso, não sei, um monitoramento para que não haja tipo de desvio? Referente ao lacre, quando ele foi implantado esse lacre eletrônico, todas essas empresas elas têm que ser homologadas pelo Denatran. O Detran não pode contratar uma empresa, na época, a questão do lacre, né, que não seja homologada no Denatran. E o Denatran homologou só uma, nessa época que foi com esse lacre nesse valor absurdo. E ela colocou o valor dela, né? Então houve realmente, lá foi um absurdo, depois caiu de R$20, caiu para 1 e pouco, né? Depois que entrou várias empresas concorrentes. Mas hoje não existe o lacre mais. Hoje o Detran, por determinação até do Denatran, todos os Detrans, nós já implantamos a placa Mercosul, que ela traz vários itens de segurança, ela traz um QR Code, né? E para com aquele problema de quebrou lá, que o cara tem que ir no Detran, né, para poder trocar lá. Mas é uma transformação lenta, né? Não é todo mundo que já está com a placa Mercosul, então os carros novos, né? Hoje nós já temos aí em torno de 250 mil veículos que já trocaram. Ou ele é o carro novo, que já sai com a placa Mercosul, ou quando você transfere de propriedade, tá? Ou transfere de município, né? Aí a gente troca a placa também. Professor? Diretor, eu vou sair um pouquinho fora, mas um pouco fora. Voltar numa das questões do bloco anterior. Os serviços colocados à disposição do usuário via internet, qual deles é o mais exigido, é o mais pedido? É a carteira de CNH, ou a transferência, ou saída provisória para efetiva? Qual é o serviço mais utilizado via internet? É o licenciamento eletrônico. Hoje, igual eu falei anteriormente, o cidadão ele pode dar do seu conforto da sua casa, entrar no celular, tablet, computador, acessar e emitir o seu licenciamento, seja pelo app, ele pode ter, não precisa nem imprimir, ele pode ter no app, se for parado no Blitz, você entra lá. Ah, mas e se não tiver internet? Tá, então imprime um, põe lá no carro, para você não ter risco, né? Mas hoje é o licenciamento eletrônico. Pela ordem, diretor, me perdoe eu estar insistindo nessa questão. Pela ordem, então tem o licenciamento e a segunda? Renovação. E a terceira? Segunda via. Reconhecimento, a questão da tecnologia a serviço do Detran e, por consequência, na ponta a serviço do cidadão. Reconhecimento facial. Em que patamar que está essa realidade hoje aqui no nosso estado? Essa pergunta, Paulo, é uma pergunta muito boa, tá? De se fazer, porque hoje nós modernizamos, chegamos a um ponto que a pessoa, o candidato a condutor, quando ele procura uma autoescola, que ele inicia o processo dele no Detran, tá? Desde o início das aulas dele teórica, tá? Na sala de aula. E também hoje temos até também online. Ele pode fazer a aula online também. Então todo o processo é monitorado. Ele captura a biometria, ele faz reconhecimento facial, tá? Então desde na formação hoje do condutor do estado de Mato Grosso, ele é monitorado desde o início da aula dele teórica, na prova teórica, nas aulas práticas. O carro, todos os carros hoje de autoescola são equipados com telemetria, então ele filma, ele captura som de tudo que acontece dentro do veículo. Pega a biometria do instrutor, biometria do aluno, então todo
essa formação dele até a realização da prova é monitorada. Isso, para nós, Detran, né, que igual vocês falaram antigamente, reclamação, tudo também tinha muito problema de fraudes, né, em processos de habilitação. Então, isso aí nós conseguimos, eu não vou falar 100%, né, porque tem um ou outro sempre que insiste em querer fazer a coisa errada, né, mas a gente pega, porque todas essas aulas a gente assiste, a gente tem uma equipe de monitoramento, então a gente fica monitorando, assistindo ali, né, e pega ainda alguém, um instrutor deixa o carro lá e sai, deixa a aluna sozinha, algumas coisas assim a gente pega e a gente pune, a gente suspende a autoescola, suspende o instrutor, mas o processo ele ficou muito mais seguro, né? Ô Paulo, a pessoa, o motorista aí, o proprietário de veículo que tem problemas aí de multas e de atrasos e tudo mais, tem como fazer renegociação? Como é que se faz renegociação? Faz lá no Detran ou tem que buscar Cefaz ou a PGE para fazer esse tipo de... Porque tem muita confusão, né? Ah, mas qual que é a parte da multa? É com o Detran ou é com a PGE? Ah, como é que é a parte do licenciamento? Enfim, eu queria que você desse uma explicada aí, como que a pessoa faz para fazer renegociação? A pessoa que está com multas aí de trânsito, no âmbito, que aí tem as municipais, mas tem outras multas também aplicadas para a polícia militar propriamente. Como é que funciona isso? Toda infração de trânsito, seja da polícia militar ou do município, ela vai para uma base nacional, né, do Denatran, e aí dispara para todos os órgãos. Então hoje, quando o cidadão procura o Detran, que ele tem um volume ali de débito alto, ou mesmo que seja baixo, e ele não tem condição, né, de quitar aquele no momento, ele tem a opção hoje de parcelar, através do cartão de crédito. O Detran ele já possui 8 empresas credenciadas junto ao Detran. Todas as empresas elas são homologadas pelo Denatran, porque o Detran só pode credenciar se ela for homologada no Denatran, e oferece essa opção ao cidadão de parcelamento. Ele pode pegar todas as infrações, IPVA, licenciamento, tudo que tem ali, e fazer o parcelamento no cartão de crédito. Mas essas empresas têm liberdade para negociar, renegociar, no sentido de dar desconto, ou não? Tem que se ater àquela política do Estado? O valor não tem desconto. O valor da taxa do serviço é aquele valor. O que ela pode é parcelar e aí ou ela cobra um juro de mercado aí, né? A gente acompanha esse juro para não ser também um juro abusivo. E essas empresas, a pessoa que para ter acesso a elas, como que faz? Ela tem para ter acesso aos nomes, para se orientar direitinho? No site do Detran também. Você pode entrar no site do Detran, credenciados, escrever todas as empresas que são credenciadas e você pode entrar em contato através do site. Algumas já estão presentes fisicamente dentro de alguns postos do Detran. Na sede, por exemplo? Na sede, por exemplo, hoje na Arena Pantanal, né? Na Arena Pantanal, hoje nós temos empresa lá dentro que faz o parcelamento. Então o site é www.detran.mt.gov.br ou tem um aplicativo também que é o MT Cidadão. Onde lá tem a parte do Detran também, onde você tem acesso a vários serviços do Detran. Paulo, o tempo já voou, na verdade, o papo está muito bom, como diria Lorenberg, quando o papo é bom, o tempo voa. Muito obrigado por ter vindo, viu? Um abraço lá para o Gustavo. Gustavo, que se convalesça o mais rápido possível, está meio assim disposto, tomara que você saia logo dessa, volta logo para o trabalho e logo vem aqui também falar conosco aqui, o Gustavo, que é o presidente do Detran. Um abraço para o Gustavo, um abraço aí, Paulo e sua equipe também. Muito obrigado por ter vindo e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui trazer essas informações para o cidadão, porque o que a gente percebe é que muitas vezes o cidadão não tem a informação. Então, quando vocês dão esse espaço para a gente vir e conversar direto com o cidadão, isso é um grande ganho para nós, né? Então, eu que agradeço aí a oportunidade por estar aqui. Tá certo. Paulo Henrique Lima Marques aqui conosco, diretor administrativo do Detran Mato Grosso. Um abraço para sua esposa que está ali também, a Marlene. Marlene, eu falei certo, né? Marlene que veio aqui acompanhar a xerifa. E... Pois não? Posso deixar aqui só um beijo pro meu filho Miguel, que está nos assistindo. Miguel, rapaz. Com certeza ele vai estar lá e vai estar muito feliz. Alô, Miguel, seu pai Paulo e a sua mãe Marlene estão mandando um beijo cada um em cada uma das bochechas, tá bom? Miguel,
Um abração também para você aí. Lorenberg, até quando? Segunda-feira? Até segunda, meu amigo Paulo. Muito obrigado, diretor. E um bom e abençoado final de semana a todos nós. Amém. E cuide-se, viu? Afinal de contas, segunda-feira a gente vai falar de saúde pública. Essa questão da pandemia aí, vacina, doutor Marcelo Sandrin, cardiologista, clínico geral, ele vem aqui falar sobre tudo, esclarecer suas dúvidas também pelo WhatsApp. Marcelo Sandrin, no Opinião, de segunda às 7h30 da noite. Até lá, bom fim de semana, se cuida. Fica bem, fica com Deus também.